Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esta série sobre circuitos de corrente contínua, teoria e prática. Estaremos vendo alguns conceitos básicos e fundamentais de circuitos elétricos em corrente contínua. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O circuito de corrente contínua elementar. O que constitui esse circuito? Teremos a fonte, a carga, a corrente, os fios de ligação e o interruptor. Vamos ver o comportamento, a função de cada um desses componentes. E faremos algumas considerações. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre circuitos de corrente contínua, conceitos fundamentais. Vamos começar com o circuito de corrente contínua elementar. Aí está o nosso circuito. Ele é composto inicialmente por uma fonte de tensão contínua. Observe o símbolo. Traços horizontais grandes e pequenos alternados. Poderiam ser de qualquer inclinação, mas basicamente usamos horizontal. Colocamos a indicação de polaridade, não é obrigatória nem necessária. Geralmente o traço maior está associado ao positivo. Você deve estar se perguntando por que uso a letra U. Não gosto de ver numa análise de circuitos que V igual a 5V. Ou seja, V da bateria são 5 volts. Fica uma frase bastante estranha. Por isso eu prefiro usar a letra U para a tensão. Simplesmente isso. Essa fonte de tensão pode ser uma fonte eletrônica, uma bateria, pilha. Cuidado para a tensão de saída e a corrente máxima de operação, ou autonomia dessa bateria. A tensão é expressa em volts. Então nós temos que, por exemplo, a bateria de 12 volts, U igual a 12V. Fica mais coerente. Como nós falamos de tensões, a própria palavra tensão já não é muito adequada, é bom lembrarmos de potencial elétrico, que é expresso em volts. Imagine um prédio onde você tem a referência de altura como sendo a calçada, o piso do prédio. Vamos dizer que esse é o potencial zero. A altura de qualquer ponto do prédio até a calçada seria a altura que você está em relação à calçada. Isso seria, em área elétrica, o potencial elétrico. E um grande trocadilho, a parte da calçada de terra seria o nosso terra ou a referência zero do nosso circuito. Então, o potencial elétrico é referenciado a um potencial zero, a um potencial de referência. E como nós temos, então, potenciais distintos, teoricamente, o potencial da terra é zero, mas se for outro ponto, não é zero. Nós temos agora uma diferença entre dois potenciais, ou uma diferença de potencial, DDP, que também é usado a unidade volt. E começa a ficar complicado. Seria, no nosso caso do prédio, a diferença de altura entre dois andares. Se o prédio tem a mesma altura em todos os andares, do quinto para o quarto ou do segundo para o primeiro, é um andar de diferença, por exemplo, 3 metros. Então, não importa onde você está, qual o seu potencial. Olha que interessante, não importa o potencial, a não ser que vai cair alguma coisa lá de cima, mas o que importa é a diferença de potencial. Se você vai passar um cabo de um andar para o outro, não importa o andar que você está, a mesma condição é a mesma distância. No caso, então, elétrico, nós temos dois pontos com potenciais ou iguais, aí o DDP vai ser zero, ou distintos. Aí vai ser a diferença de potencial. Geralmente, quando você mede na tomada, cuidado, quando medir tensão de tomada ou circuitos elétricos, entre fase terra ou entre duas fases, ou fase neutra, alguma coisa assim. Então, você está medindo a diferença de potencial entre dois pontos. Sim, você vai usar um voltímetro para isso. Uma palavra muito confusa e perigosa de usar, que todos nós vamos usar e utilizamos, é tensão e voltagem. São termos que você vai usar a vida inteira, mas não deveria. Eles são até usados como sinônimos, não são, mas todo mundo usa. Eu uso e vou usar no vídeo e não tem mais solução para isso. Mas lembrando que nós temos potencial elétrico, temos diferença de potencial, que é o que você mede com o voltímetro, e utilizamos os termos tensão ou voltagem. Nós temos um exemplo claro aí. Temos uma bateria, nós estamos especificado, está escrito na bateria, a diferença de potencial entre os polos da bateria, está vendo lá o mais ou menos à esquerda? Se você colocar o voltímetro ali, e a bateria estiver carregada, claro, você vai ler cerca de 9 volts nominais. Você pode dizer então que esta é uma bateria de 9 volts. Então, se alguém te perguntar, qual a tensão dessa bateria? Você vai responder 9 volts. É o valor nominal, ela pode estar um pouco
carregada, pode estar zerada, mas é o que está escrito nominal. Você vai ter que medir. É igual tensão de carro. Tem a tensão nominal, a tensão de carga, descarga. Qual é a tensão nominal? Depois a gente, para saber a tensão mesmo, tem que medir. Então, você, eu e o restante do mundo falamos errado. Todo mundo se entende. Mas fica aqui uma pergunta maldosa para você. Qual é o potencial do polo positivo dessa bateria em relação à Terra? Qual é o potencial de uma nuvem carregada eletricamente em relação à Terra? Continuando com o circuito de corrente contínua, temos agora a carga. A carga do circuito pode ser qualquer elemento que permita a passagem de corrente contínua. Essa é a carga. O modelo é um resistor. O modelo. Estamos modelando a carga de um circuito de corrente contínua como um resistor. Cuidado com a tensão de operação e a corrente máxima drenada por essa carga. A bateria tem que suportar esse regime. Valores limites máximos e mínimos de uma carga são, primeiro, um curto-circuito ou a resistência zero. A corrente drenada é máxima. Há risco de dano à fonte, incêndio ou explosão. Um curto-circuito. Ela também pode ser aberta ou infinita, uma resistência altíssima. A corrente é praticamente zero, você quase não consegue nem medir. É um valor muito, muito pequeno. Então é praticamente um circuito aberto. Não há dreno de corrente perceptível da bateria. Na prática sempre tem, mas o resistor é o componente, o dispositivo. O resistor você segura na mão, você está vendo no circuito. O resistor agora ele vai apresentar um valor ôhmico que é a resistência, uma tolerância, uma tensão, potência máxima de operação. Está. A resistência é a característica física de oposição à passagem de corrente elétrica, função do material e da geometria do dispositivo. A resistência é expressa em ohms. Aqui no canal você encontra vários vídeos em que nós analisamos a resistência elétrica. Podemos ligar uma bobina, um indutor direto em série com a bateria? Eu não recomendo, porque a resistência do enrolamento da bobina pode ser muito baixa e vista pela fonte como se fosse praticamente um curto-circuito. E nós já sabemos que não é bom aplicar curto-circuito em fonte. Algumas podem até explodir e incendiar. Os resultados podem ser desastrosos. Então, cuidado com a indutância ligada direto na bateria. Saiba o que está fazendo. Verifique a resistência desse enrolamento do indutor da bobina e garanta que a corrente resultante é bem menor do que a corrente máxima que a fonte pode fornecer. A não ser que você esteja fazendo um teste específico de curto, mas aí você é um técnico qualificado para isso. Verifique se a corrente de curto da fonte ou se o circuito oferece proteção rápida o suficiente contra circuitos, curto-circuito. Umas fontes simplesmente abrem, algumas elas reduzem a corrente, menor do que a corrente de curto. Verifique isso. A não ser que você seja um técnico habilitado e experiente, não aplique curto-circuito em fonte alguma. Podemos ligar um capacitor diretamente em uma fonte DC? Pode com muito cuidado. Se o capacitor está descarregado e você liga diretamente uma fonte de tensão, o capacitor se comporta inicialmente como um curto-circuito. Então a corrente é máxima quando se liga. Volte alguns slides e veja que não é bom aplicar curto-circuito em fonte. Sim, eu sei que depois de algum tempo o capacitor se carrega e basicamente a corrente tende ao valor zero. Então é um transiente de corrente máxima. Ou seja, no instante inicial a corrente é praticamente máxima que a fonte fornece. Cuidado com isso. Então muito cuidado com capacitores em paralelo com a fonte. A fonte tem que ser capaz de trabalhar com esse capacitor. E mais um lembrete: capacitores odeiam receber tensões acima de seu valor máximo de trabalho. E como que os capacitores se vingam com tensões elevadas, eles explodem, podendo provocar até mesmo acidentes. Evite isso, evite mesmo. E como se mede resistência? Com um ohmímetro. Claro, fácil. E alguns cuidados também, claro. Temos aí na figura 3 resistores. Então você está vendo 3 resistores. Esse mais da esquerda, são letras muito pequenas, na fotografia praticamente não seria visível, é um resistor de 1,8 ohms de resistência e 15 watts de dissipação. Os outros 2 resistores com faixas coloridas que indicam seus valores são geralmente empregados em circuitos eletrônicos mais comuns. O resistor do meio de maior potência e o mais da direita de menor potência. Sim, você já percebeu que potência e resistor está praticamente associado ao tamanho
tamanho, o volume do resistor. E aí nós temos outros dois resistores. Esse da esquerda é um resistor variável. É o que você usa para aumentar e diminuir volume, ou graves e agudos de aparelhos eletrônicos. Até mesmo em dimmer. É um potenciômetro. Já o da direita é lamentavelmente, vou dizer essa palavra, uma resistência de chuveiro. Não, resistência é característica física. Isso é um resistor que tem uma resistência. Observe o terminal comum e os terminais para verão e inverno. Nós vamos ver depois que quando o resistor é percorrido por corrente, ele dissipa calor. E é esse calor que é utilizado na, lá vou dizer, resistência do chuveiro. Percebeu a semelhança entre resistência de chuveiro e um resistor? Os dois são construídos como se fosse um fio condutor, na verdade são um fio condutor, sobre uma base isolante. Você pode usar o resistor da direita, o verde, para aquecer água? Pode, mas não faça. Pode ter problema, os leads mergulhados na água, você pode ter uma condução. Cuidado. Peça ajuda a um profissional habilitado. Existem algumas aplicações específicas em que isso é feito. Cuidado. Evite, não faça. A pergunta agora é, você poderia usar o resistor da esquerda em um circuito eletrônico como resistor? Resposta é sim, com certas limitações. Temos agora 3 bobinas, 3 indutores. Esse mais da esquerda é um indutor com muitas espiras de fio fino. A resistência tende a ser mais elevada. Esse nosso indutor do meio é um indutor com poucas espiras e um fio bem grosso. A resistência vai ser muito baixa, fração de ohm. E aqui nós temos um relé, a bobina do relé, basicamente enrolamento. Esse relé, por exemplo, veja na especificação, ele pode ser ligado diretamente numa bateria de 12 volts, desde que ela suporte a corrente necessária para o acionamento do relé. Vejamos agora, continuando com a carga, mostrando um fio, um cabo condutor, apresenta resistência e por isso pode ser modelado como um resistor. O resistor é que tem resistência. Em análises iniciais e mais simplificadas, você vai ver isso em livros ou aula no início dos cursos, nós tendemos a desprezar a resistência dos condutores. A bateria está ligada diretamente na carga, não tem fio, ou o fio é desprezível à resistência. Pode ser desprezada ou pode ter um papel importante no circuito. Você não pode adivinhar de cara. A tua experiência e as tuas contas é que vão mostrar isso. Vai depender da resistência dos fios em relação, por exemplo, à resistência de carga ou a corrente que percorre o circuito. Vamos ver isso mais à frente. Um determinado comprimento de fio ou cabo condutor, ele apresenta resistência e, portanto, pode ser modelado como um resistor que apresenta uma determinada resistência. Veja na figura R fio. Esse R fio modela a resistência total do fio naquele trecho. Então agora nós temos 3 resistências no circuito. Resistência de fio do condutor de cima, resistência de fio do condutor de baixo e a própria resistência de carga R. Essa é a tabela de um fabricante de um tipo de cabo utilizado comercialmente, que você pode comprar no comércio. Observe que temos o número dele de série, na primeira coluna da esquerda, e na segunda coluna é escrito seção em milímetros quadrados. É assim que você especifica o fio no Brasil, milímetro quadrado, não a WG, que é a forma que os países utilizam. Temos o diâmetro do condutor, peso e temos um parâmetro bem interessante, que é RCC a 20 graus Celsius. Nós vamos ter a resistência à corrente contínua em ohms por quilômetro. Então, qual a resistência que um quilômetro desse cabo apresenta? Observe que quanto maior a seção do fio, maior a corrente que pode passar e menor a resistência. Vejamos um exemplo. Determine a resistência para a corrente contínua a 20 graus Celsius de 12 metros total do cabo de 1,5 milímetro quadrado mostrado na tabela a seguir. Então, nós vamos identificar a seção 1,5 milímetro quadrado e vamos ver na coluna de RCC, SNCC, que esse cabo de 1,5 milímetro quadrado apresenta uma resistência ôhmica de 13,3 ohms a cada 1 km de comprimento desse cabo. A solução? Vimos que a resistência característica desse cabo é 13,3 ohms por quilômetro. Um trecho de 12 metros vai ter uma resistência, então, de 0,1596 ohms ou 159,6 miliohms. É um valor muito baixo de resistência, 0,16 ohms, menor que 2 décimos, é muito pequenininho, não é? Na maior parte das aplicações, sim, pode ser considerado desprezível, mas aguarde um pouco.
A corrente do circuito é medida em amperes, ou, no nosso caso aqui, nos nossos exemplos, miliamperes ou microamperes. Para você ter uma ideia, a máxima corrente alternada que pode passar pelo teu coração, ou pelo arco do coração, é de míseros 7 miliamperes. Veja a norma. Então está a corrente saindo da bateria, percorrendo o circuito. A corrente pode ser tanto medida no estado estacionário, ou seja, os circuitos, tudo está carregado, tudo descarregado, não há mais mudanças, ou transiente, ou uma rápida mudança no tempo. Por exemplo, quando ligamos uma fonte num capacitor descarregado. A corrente também pode ser abordada no sentido real ou convencional. O sentido real da corrente dos elétrons, eu sei, sai do polo negativo, passa pelo resistor e, digamos, retorna para o polo positivo. Na verdade, dependendo do comprimento do seu circuito, dos cabos, o elétron que sai da bateria leva horas ou dias para chegar no polo positivo. Na verdade, os elétrons vão empurrando os elétrons do condutor do circuito, do cabo. Então, no sentido real da corrente, a corrente sai do polo negativo da fonte, percorre o circuito e retorna à fonte pelo polo positivo. Ninguém usa esse sentido na prática. Você sempre vai trabalhar com o sentido convencional da corrente, porque no início, na área elétrica, acreditava-se que as cargas eram positivas. Lamento. Então, o sentido convencional que nós vamos usar em toda a nossa série de vídeos, que você vai encontrar em praticamente todos os livros da tua vida de eletricidade eletrônica, é o sentido convencional. A corrente sai do polo positivo da fonte, percorre o circuito, percorre todo o circuito, os cabos, a carga, e retorna à fonte pelo polo negativo. Esse é o sentido convencional, não é o sentido físico real, mas eu, você e o mundo inteiro vamos adotar esse sentido. Ah, mas está errado. Lamento, a vida é assim. Então aí está, mais uma vez, mostrando a nossa tabela. Veja agora a capacidade de condução de corrente. Você vai ter que dar uma lida na norma correspondente. Se o cabo está em um ambiente fechado, confinado, ou se ele pode dissipar calor, tem formas de testar isso. Mas esse é um valor típico de corrente máxima que você pode usar no seu projeto. Cuidado para não ultrapassar ou chegar muito perto sob tempos muito longos. Outra coisa que você observa, como eu já falei, conforme a seção reta, a área do fio aumenta também a capacidade de corrente. Em instalações domiciliares, mais comumente utilizamos fio de 1,5 milímetro quadrado ou 2,5 milímetros quadrados, eventualmente 4, 6 aplicações específicas. Veja o fio. Corrente de 17,5 amperes até 41 amperes. Isso explica porque quando você vai ligar o seu micro-ondas de 20 amperes, você tem que estar utilizando a fiação de 2,5 milímetros quadrados. Quando você vai ligar uma lâmpada simples, corrente baixa, você vai usar 1,5 milímetro quadrado. Regra geral, cuidado. No nosso próximo exemplo, nós vamos ligar um equipamento de maior potência, puxando em torno de 20 amperes. Qual o fio que nós vamos utilizar? Fácil. Nós vamos lá na tabela, procuramos o mais perto acima de 20 amperes, achamos 24 amperes e é um fio de 2,5 milímetros quadrados, como acabei de falar. E aí temos outra peça fundamental no circuito. Se der problema, não funciona. É o nosso interruptor. Está ele. Quando a chave está fechada, a corrente percorre o circuito. Quando a corrente está aberta, não tem corrente. Interruptor degrada, envelhece, tem tempo de vida útil? Sim, claro. Cabos têm vida útil, cerca de 30 anos em média. Tudo, a área elétrica, tudo tem vida útil. O tempo de vida, geralmente, os fabricantes especificam em ciclos de acionamento. 10 mil vezes, 20 mil vezes, dependendo de quanto você quer utilizar ou o ciclo de corrente. Uma coisa que destrói o interruptor, se você conseguir um interruptor que aciona a lâmpada na sua casa, se você prestar muita atenção quando se desliga rapidamente, é que parece que aparece uma centelha. Não aparece. Tem uma centelha. Quando você abre um interruptor que estava sendo percorrido por corrente, a tendência é que os elétrons fiquem desesperadamente preocupados em continuar percorrendo o circuito. Isso gera uma centelha. Você pode imaginar que se você tiver uma atmosfera explosiva, a última coisa que você quer na vida é uma centelha. Essa centelha, basicamente, são elétrons sendo arrancados do material do interruptor. Então, cada vez que você liga e desliga o seu interruptor, você está matando o seu interruptor.
interruptor. O interruptor também sofre efeito de corrosão, ácido, salina? Sim, claro que sofre, degrada. Como eu já falei, interruptores podem provocar explosões? Pode, depende da atmosfera de operação. Imagina que você trabalha em área de petróleo, refino, combustível, você não pode ficar saindo desligando coisas que explodem, que caem sem telha na hora que abre o interruptor. Então existe toda uma preocupação específica de interruptores e equipamentos específicos para esse tipo de operação. Fizemos algumas considerações. Apresentamos o circuito de corrente contínua básico, fonte, fio de ligação, interruptor e carga. Vimos as diferentes unidades para tensão, volt, corrente, ampere, resistência, ohm. Vimos a relação entre os seguintes parâmetros: potencial elétrico, diferença de potencial elétrico, tensão elétrica e voltagem. Vimos que a resistência dos condutores nem sempre pode ser desprezada. Nós vamos ver isso com mais calma no próximo vídeo. Vimos que os fabricantes fornecem tabelas com a resistência característica e corrente máxima de seus cabos. Vimos que todos os componentes de uma instalação elétrica têm uma vida útil. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Exemplos práticos da aplicação da lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? Na verdade, a lei de Ohm é a equação mais básica da área elétrica, mais fundamental. Tudo que você vai fazer na área elétrica, quando você for lá descobrir a origem, é a lei de Ohm. E vamos conversar sobre fontes de corrente contínua, fonte CC ou DC. CC de corrente contínua e DC de corrente contínua na sigla em inglês, Direct Current. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.